Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, sou professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso projeto Atividades Curriculares, uma iniciativa do governo do Maranhão, especialmente para você que nos acompanha nessa plataforma. Hoje nós vamos dar continuidade para os nossos gêneros textuais. Nós já vimos alguns gêneros e hoje nós vamos conversar sobre gêneros que estão bem atuais, né? São referências bem atuais para nós, que são oriundos do período que nós temos agora em termos tecnológicos. Nós vivenciamos uma sociedade tecnológica. Então, com certeza, nós vamos ter contato com gêneros diferentes a partir dessas tecnologias. Hoje nós vamos falar de podcast, que com certeza vocês conhecem, certo? E nós vamos falar de audiobook, certo? Que com certeza alguns também em algum momento já tiveram contato, né? E vamos observar as referências desses gêneros do nosso contexto comunicativo. A ideia aqui é nós fazermos a caracterização de cada um. Então, o que seria um podcast? O podcast é um gênero textual discursivo, oral, né, amplamente divulgado no meio digital. Então, o ponto que a gente tem que perceber é que esses gêneros eles estão diretamente relacionados com o universo digital, com as plataformas, né, digitais, utilizados, né, para discutir tópicos, fornecer informações e entreter. Isso aqui tem duas informações importantíssimas para nós. Primeiro, o podcast ele está relacionado com o mundo digital, então esse é um ponto importante para nós. E o segundo, ele não tem somente a finalidade de informar, ele tem a finalidade de discutir, certo? Normalmente os podcasts eles abrem alguns aspectos de temáticas de discussões polêmicas na sociedade. Você tem lá pessoas que são convidadas e vão interagindo e vão se posicionando, colocando suas ideias. Então, é uma forma bem legal da gente falar sobre os problemas da nossa sociedade. Então, é com certeza uma possibilidade de discussões temáticas diversas. E também os podcasts, eles têm função de entretenimento. Então, é bom vocês atentarem para essas três finalidades. Discutir temáticas, tópicos diversos da vida em sociedade, trazer informações para quem está acompanhando e entretenimento, tá? Então, ponto importante aí. Outro detalhe, são conteúdos em áudio criados geralmente por produtores independentes, é interessante perceber isso, e depois distribuídos online por plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Essas plataformas são com certeza conhecidas de muitos de vocês. Então percebam que são em áudio. Aqui eu coloco a referência que são em áudio, mas tem um detalhe, nós podemos ter também áudio e vídeo, tá? Então, às vezes, em alguns podcasts, você só ouve a conversa, o bate-papo que está acontecendo. Mas, às vezes, além do bate-papo, você também tem as imagens, tá? Como todo texto possui fatores linguísticos e extralinguísticos, né, que contribuem para a compreensão dos efeitos de sentido e a função sociocomunicativa. De qualquer maneira, o podcast são gêneros e todos os gêneros textuais eles cumprem papéis sociais. Então, ao cumprir esses papéis sociais, nós vamos utilizar recursos linguísticos que atraiam o receptor, recursos extralinguísticos que estão associados à qualidade de referências da própria discussão, dentro de contextos específicos, principalmente associado àquilo que está mais em evidência, né? Os podcasts eles tendem a trazer as discussões que estão mais em evidência na sociedade, então é um aspecto que vocês podem observar como importante. Apresenta sempre uma intencionalidade comunicativa, se é um gênero, é um texto, e se é um texto, todo texto tem intencionalidade comunicativa, uma linguagem adequada ao contexto comunicativo, observando o público-alvo. Isso aqui é um ponto importante, porque eu posso ter podcast que tenha uma formalidade maior. Então, os convidados, eles vão trabalhar dentro de uma linguagem mais elaborada, dentro de uma linguagem um pouco mais específica de determinadas áreas de conhecimento. Mas muitos podcasts, eles não têm essa finalidade formal. Eles trabalham uma linguagem mais espontânea, uma linguagem, às vezes, até mesmo bem relaxada, certo? Para ter uma possibilidade de um contato mais amplo com o público, certo? Então, a linguagem é determinada, em todo podcast, a linguagem é determinada pelo público-alvo.
Eu posso ter podcast que está direcionado para um público mais formal e eu posso ter um podcast direcionado para um público, né, que está numa perspectiva mais informal, principalmente como vocês que são jovens, né? Então, nós teríamos aí associado. Pode ser produzido de forma individual ou coletiva, né? Isso às vezes também aparece. Tá? O podcast ele pode ser somente uma pessoa falando e dando ali os seus posicionamentos, mas você pode formar um grupo. Geralmente são grupos, porque são 2, 3 pessoas ali debatendo e isso caracteriza aí uma possibilidade de uma discussão mais interessante. Aí eu trouxe aqui só uma imagem para vocês terem uma noção basicamente de como acontece, geralmente um bate-papo ali gostoso e a gente acompanha, certo? E tem uma situação ali de informações interessantes, então, de fato, faz um diferencial aí. Alguns exemplos que nós temos de podcast, eu só listei aqui, porque depois vocês podem acessar o plano de estudo, né? E é importante que acessem para mais informações. Então, eu coloquei alguns exemplos só para vocês terem pelo menos a possibilidade de reconhecimento. Ou de curiosidade, buscar na internet, né? Quiserem assistir acompanhar algum desses podcasts nas redes sociais. Então, nós temos aí o Nerdcast, certo? Nós temos os sócios podcasts, né? Cartas de um terapeuta, é bem legal esse Cartas de um Terapeuta, porque fala muito sobre a questão dos nossos comportamentos emocionais, né? Então a gente se identifica bastante, eu acompanho. Né? Inteligência Limitada também é muito legal, trabalha muitas temáticas, principalmente associadas à temática de espiritualidade, né? Mostrando aí as situações, e eles têm uma linguagem bem irreverente, então é bem interessante, né? Modus Operandi também é um podcast muito legal, não inviabilize, né? E aí nós temos aí como referência de sugestões, né? É só mesmo exemplificação, isso aqui não é para memorizar não. Se tiverem curiosidade, procurem, tá? Agora, além do podcast, nós temos hoje o audiobook. O que é o audiobook? Também é um gênero que é oriundo das novas plataformas digitais, né? Das referências tecnológicas, e a característica principal do audiobook é a questão de ser somente em áudio, né? Diferente, por exemplo, do podcast, que eu posso associar áudio e imagem, né? Então, isso é um ponto de diferença interessante. O audiobook, na realidade, é um livro falado. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o Cid Moreira, vocês conhecem? Não conhecem Cid Moreira? Se não conhecem, pelo menos os pais de vocês conhecem, né? Foi âncora do Jornal Nacional durante anos e anos, aí, décadas, na verdade, e ele fez uma gravação da Bíblia inteira. Ele gravou um audiobook da Bíblia inteira. Quem não quer ler a Bíblia, pode botar o áudio do Cid Moreira e tem ali a leitura da Bíblia completa para si, certo? Isso é o audiobook, né? São as plataformas que divulgam livros em áudio. Se você tem preguiça de ler, você vai ler, dá sono, você gosta de ouvir enquanto você está fazendo alguma coisa, você está lavando o banheiro, você está lavando louça, algum trabalho doméstico, você coloca ali e fica ouvindo a leitura daquele livro, tá? Eu coloquei o exemplo da Bíblia, mas você tem o audiobook de diversas obras literárias, certo? Então, isso já facilita bastante para aquelas pessoas que às vezes não têm tempo, vai dirigindo e vai ouvindo a leitura do livro, certo? Então, realmente, é um recurso tecnológico que nos auxilia bastante. É um gênero textual divulgado também no meio digital, do mesmo jeito do podcast, né? Pode ser ficcional ou não ficcional, certo? E variar em extensão, podendo ser romances, contos, poesias, né? Nós podemos ter leituras de textos ficcionais ou não ficcionais, tá? É formato especificamente em áudio, eu já coloquei isso. Então, o audiobook é só áudio mesmo, certo? O significado aí, audiobook, quer dizer, é um livro de áudio, né? Aliás, é um livro em áudio, melhor dizendo, certo? Como todo texto, possui fatores linguísticos e extralinguísticos que contribuem para a compreensão dos efeitos de sentido na função sociocomunicativa. O que isso significa, Josefina? Do mesmo jeito que o podcast, o audiobook, também cumpre um papel social e, consequentemente, ele vai apresentar características linguísticas adequadas ao contexto de comunicação ali para que ele foi criado.
Então, às vezes, até mesmo a questão de como o livro traz uma linguagem mais formal, uma linguagem menos formal, você vai ter o reflexo aí na produção desse audiobook, tá? Aí temos aqui também o detalhe de a intencionalidade comunicativa, né? Que é a linguagem adequada a esse contexto comunicativo, certo? E pode ser produzido de forma também individual ou coletiva. Então, o audiobook também pode ser a leitura feita somente por uma pessoa ou por mais de uma pessoa, certo? No geral, é só uma pessoa, né, que faz a leitura, mas também pode ser uma leitura coletiva, tá? E aqui eu coloquei uma imagem aqui que eu achei interessante, né, que é o fonezinho aqui, como se estivesse sugando a informação do livro, né? Então, sugere bem essa questão de você ouvir o livro, né, em vez de ler. Ouça o livro. Tinha uma propaganda, né, que falava, eles faziam um trocadilho, né, eles diziam mais ou menos assim, ouça o livro e leia o CD, era mais ou menos isso, eles faziam um trocadilho, certo, entre a leitura, ler, assistir, certo, e eu não me lembro direito como era. Mas a associação incoerente que eles criavam era a possibilidade de ouvir o livro, né? Que para aquele momento não era possível. Hoje é. Com o audiobook, hoje você pode ouvir o livro, tá? Então, é um ponto interessante em termos das contribuições tecnológicas. E aqui nós temos alguns exemplos também de audiobooks que ficam como sugestão para vocês, né? Aí nós temos Free Classic Audiobooks, né? Que pelo próprio nome está dizendo. O free aqui quer dizer livre, certo? Então você não precisa pagar a plataforma, tá? Aí você tem. Eu gosto muito da referência do LibriVox, né? Que ele também traz, e também dos livros narrados, que é uma plataforma e eles trazem clássicos que vocês também podem acessar, tá? Fica como sugestão. Universidade Falada também é bem interessante, só que a Universidade Falada, ela mistura também os livros científicos, tá? Então, assim, fica como sugestão, ok? E como é que isso pode aparecer, Josefina, em prova? Nós vamos já ver duas questõezinhas aqui interessantes, e no material de vocês tem mais questões gabaritadas. Aqui eu fiz, para sintetizar os aspectos de diferenciação, um quadro resumo para vocês. Então, aqui nós temos as características do podcast e ali as características do audiobook. Podcast, ele pode ser gravado em áudio e vídeo, enquanto que o audiobook somente em áudio. Isso já é uma característica que diferencia os dois, certo? O podcast tende a ser curtos. A ideia é que você não passa muito tempo ouvindo com muita atenção se você faz um podcast imenso, certo? Então, normalmente são textos mais curtos, né? São momentos mais curtos ali. E, no caso do audiobook, tendem a ser longos, porque, na verdade, você tem a leitura do capítulo e, às vezes, o livro direto, né? Então, às vezes, eles dividem, né? Vão lendo um capítulo de cada vez para poder dividir. Então, pode ser mais longo. E, no caso do podcast, tem um menor custo, porque você faz, às vezes, até informalmente, né? Você não precisa de uma empresa especializada para fazer um podcast. Às vezes, você mesmo em casa, e hoje, com a facilitação das plataformas, você pode colocar e disponibilizar para os outros. Então, tem um custo muito baixo. Basta você ter um smartphone, certo? Um smartphone, e aí você consegue fazer a gravação de áudio e vídeo. E no caso do audiobook, você tem aí maior custo, né? Porque aí você precisa ter, de fato, uma qualidade muito maior em termos do áudio, certo? Coisa que o podcast muitas vezes não exige, mas no caso do audiobook, sim, a necessidade dessa qualidade maior. Então, com certeza, o custo é maior, porque necessita de uma qualidade de isolamento acústico, inclusive, né? Então, vamos ver como pode aparecer, para vocês arrasarem nas questões. Primeira questãozinha diz assim, ó, analise as afirmativas abaixo sobre o podcast. O podcast busca programação bem variada e com conteúdos simples para ser ouvida a qualquer momento. Confere isso? Verdadeiro? Essa referência, sim.
Eu disse para vocês que é variado, eu até disse que pode ser temáticas sobre problemas da sociedade, pode ser entretenimento, certo? Pode estar associado a situações de informação, tá? Então é bem variada. E também a questão da simplicidade que você teria ali de ouvir a qualquer momento, um áudio, um podcast curto, certo? Então, com certeza, o item 1 está correto. O item 2, ele diz assim, o podcast é fruto das tecnologias, correto? Correto. O que possibilita ser em áudio, também verdade, ou em texto. Cuidado, olha o detalhezinho, ele está dizendo áudio ou texto. Não foi isso que eu disse. Eu disse áudio ou vídeo, certo? Então, eu posso ter só em áudio ou eu posso ter os dois, certo? Então, nesse caso, a afirmativa 2 está errada porque não é em texto, certo? É em áudio ou vídeo, ok? A 3, o podcast, pela sua dinâmica e conteúdo, exige linguagem mais informal de aproximação com a audiência. Foi aquilo que eu disse, né? Normalmente, depende do público-alvo. Certo? Se eu estou fazendo um podcast para atingir um público mais jovem, claro que eu vou utilizar uma linguagem bem mais informal, certo? E, no geral, a característica do podcast é essa, é atingir um público, né, dentro de uma espontaneidade de comunicação. Então, o item 3 também está correto, né, associando, inclusive, aí pela própria dinâmica. Então, nós teríamos aqui, na referência da questão, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Certo? Que foi que nós vimos? Corretas estão a 1 e a 3. A 2 está incorreta por causa do texto que ele fala, e não é em texto, é em vídeo. Tá? Então, nós teríamos a opção da 1 e 3, letra C de casa. Ok? Beleza? Entendido o detalhezinho? O que a questão pediu? Característica do gênero podcast. Foi isso que foi solicitado para você. Tá? Simples assim. Aí nós temos aqui uma charge que faz referência ao tempo que nós estamos vivendo hoje em termos tecnológicos, né? Então, nós temos aqui, olha, para facilitar, teria uma versão em podcast? Agora, claro que para nós entendermos o que a charge traz, nós precisamos relacionar com o contexto. Quando você observa que nós temos aqui, né, em cima do monte, como se estivesse recebendo uma mensagem dos céus, né? E nas mãos as tábuas, né? E aí nós temos aqui a figura de Moisés recebendo de Deus, né, os 10 mandamentos. Olha a intertextualidade bíblica aí. E para você entender a charge, você tem que saber da história de Moisés, certo? Porque isso é uma relação de intertextualidade. E aí ele traz a referência do podcast. Né? Então, para ele não ter que ferir a pedra para colocar cada um dos 10 mandamentos, imagina o tempo que Moisés passou fazendo isso, certo? Ele disse, para facilitar, tem uma versão em podcast, dando a ideia da dinamicidade do próprio gênero podcast, certo? Então, aí nós temos associação em termos interpretativos, que relaciona referência de intertextualidade. Josefina, eu não me lembro o que é intertextualidade. É quando um texto ele dialoga com outro texto. Aqui nós temos, no entendimento dessa charge, nós temos que lembrar da história de Moisés, da história bíblica, né? Para poder facilitar o entendimento. E aqui ele coloca o que significa o podcast, né? Arquivo digital em áudio transmitido através da internet, cujo conteúdo pode ser variado, normalmente com o propósito de transmitir informações. Qualquer usuário da internet pode criar um podcast, certo? Então, ele está só colocando aí o significado. Agora que vem a questão. As informações da charge mostram que o avanço dos recursos tecnológicos, letra A, tem reforçado a necessidade de se manter viva a comunicação tradicional? Aqui é o contrário, né? Na verdade, ele quer modernizar a comunicação. Na época de Moisés, a comunicação era bem precária, né? Apesar dele estar recebendo ali a mensagem do além, né? Mensagem de Deus, mas você teria a forma como registrar essa mensagem de uma maneira bem rudimentar. Então, é o contrário do que está dito. A letra B, mostra-se incapaz de revolucionar a comunicação do ser humano? Também não é válido, pelo contrário. Se Moisés está pedindo uma versão em podcast, é porque isso estaria, com certeza, facilitando o processo comunicativo. Tá?
A letra C, vem possibilitando a criação de novas formas para se vincular às informações? Pode ser essa daqui, tá? Porque de fato é isso. É a possibilidade de uma comunicação diferenciada, mais dinâmica, mais rápida, né? Trouxe problemas incontornáveis de comunicação para o homem. Incontornáveis? Não. Você não pode colocar a internet, não, você não pode colocar, né, o desenvolvimento tecnológico nessa perspectiva. Há problemas, sim, oriundos da tecnologia, mas não dentro de uma situação de problemas incontornáveis. Pelo contrário, o processo de comunicação se acentua. E reiterar significa reforçar, reitera a obsolescência da comunicação. Josefina, eu não sei o que é obsolescência. Obsolescência é aquilo que tem tempo de validade, que logo, logo perde a sua funcionalidade. Então, olha, reitera, quer dizer, confirma a obsolescência da comunicação humana? Não. Pelo contrário, ele não está mostrando a obsolescência, está mostrando até mesmo a evolução dessa comunicação, certo? Então, também está descartada. Consequentemente, a que está mais próxima do contexto interpretativo é a letra C de casa, tá? Então, hoje nós trabalhamos com 2 gêneros digitais, certo? As características desses gêneros digitais, para que vocês lembrem, qualquer prova que venha, que traga alguma situação dessas características e da identificação do que é um podcast ou do que é um audiobook, eu tenho certeza que vocês vão lembrar do momento que vocês estiveram aqui, tá? Dessas orientações. Então, é interessante que acessem o plano de estudo, não só para vocês olharem a parte teórica das informações, mas também para vocês responderem as questões que estão gabaritadas lá, certo? E, de qualquer maneira, né, é importante que vocês treinem, mesmo que vocês digam assim, Josefina, eu tenho noção do que é um podcast, mas treinem nas questões, porque às vezes você sabe o que é, mas não atenta os detalhes da caracterização, tá? Eu vou me despedindo por aqui, um beijo no coração de vocês. Mais uma vez eu peço que sigam a plataforma Gonçalves Dias, tá? Sigam no Instagram, certo? Sigam no YouTube, dê o seu joinha lá, o seu like, tá? Compartilhe com alguém que você sabe que necessita também dessas informações, tá? Até o nosso próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.